Tem uma pergunta aqui da Andrea, e aí ela está querendo saber sobre essa questão do pagamento do INSS. Ela comenta se é importante pagar, né, uma pessoa de 47 anos que nunca pagou. Se ela, no caso, ela quer saber se vale a pena ainda pagar. Então, existe, certo? O governo federal ele não deixa ninguém desamparado, certo? Existe uma coisa chamada de BPC, certo? O que é o BPC? O BPC é chamado de Benefício de Prestação Continuada, que foi criado pelo governo, que pessoas que nunca contribuíram, se atingir a idade de se aposentar, elas serão aposentadas. Elas serão aposentadas com salário mínimo, certo? Então, assim, independente da pessoa contribuir ou não contribuir, ela vai receber o BPC, entendeu? Então, assim, vale a pena ou não vale a pena? E aí é como a gente faz, tem que fazer uma análise. Digo, pô, eu vou contribuir para algo que eu posso receber o BPC, ou eu posso fazer uma previdência privada e receber o BPC e a previdência privada. Então, no caso, valeria a pena se fosse receber a mais do que o BPC pagaria. Se isso, só valeria a pena se ela fosse contribuir para receber mais do que um salário mínimo. Porque se for ela contribuir para um salário mínimo, ela não vê sentido. Tanto é que hoje eu sou CLT autônomo e eu não contribuo para o INSS. Porque eu já moldei meu padrão de que eu vou ter uma aposentadoria de retorno dos meus investimentos. Então, eu não vou ter aposentadoria do governo, mas eu vou ter uma renda, vou ter um patrimônio que ele vai me dar muito mais do que um simples salário mínimo. Então, depende de como a pessoa ela enxerga que ela vai fazer essa contribuição e como ela consegue se manter. E aí dizer, opa, é mais interessante eu começar a contribuir para a minha privada e eu receber as duas, ou simplesmente não precisar contribuir e receber lá no futuro o que já é garantido de adquirido por lei. Aí é por isso que falo. Aí tem que analisar a situação de vida dela para poder fazer uma análise melhor, entendeu? Que aí é o Mas trabalho que você não, faz. o que eu fazia, eu não trabalho mais com isso, mas no início eu fazia, é chamado de planejamento financeiro. Hoje eu não trabalho mais com isso. Mas tem muito profissional hoje que faz, entendeu? Entendi. Agora vem cá. O pessoal comenta, né? Não sei se você conhece o canal do Primo Rico. Ele comenta que não vale a pena a pessoa investir no INSS e se fazer o que você comentou, né? Fazer uma aposentadoria privada para o futuro. Realmente é verdade ou depende? Então, é como eu falei do início, né? Se a pessoa ela não tem condições de guardar um recurso, ela não tem condições se de fato ela tem uma vida de investidor e o trabalho dela é um CLT, ou seja, eu sou um assalariado CLT por vida, eu tenho que manter um CLT assalariado por vida e me aposentar pelo INSS. Se eu não detiver o conhecimento, eu não detiver a portabilidade dos recursos, é como eu conversei com você. Opa, eu quero ter uma renda futura de R$ 5.000 a tempo presente, né? Porque a gente fala, um exemplo, R$ 2.000 há 20 anos atrás, você era milionário em Aracaju, certo? R$ 2.000 daqui a 30 anos é nada. Assim, é você trazer o que a gente chama valor presente. Então, se eu trazendo a valor presente, eu tenho condições de aportar que eu consiga ganhar mais do que um salário mínimo, o conceito dele está correto. Mas se eu não consigo, eu tenho que, nas minhas condições, e aí fazer um estudo do que eu tenho de direito, ou seja, construir algo que me prevaleça para que eu também não fique numa situação vulnerável no futuro, que às vezes é o que acontece com muitas pessoas, né? Tipo, eu posso estar doente, eu posso adoecer, então assim, eu não tenho como abrir mão também dos meus benefícios. E aí fazer a balança, diga, eu tenho condições de fazer e abrir mão, ou eu não tenho condições de não fazer e não abrir mão. E aí, como eu falei, varia de pessoa para pessoa, entendeu? Essa Mas, é a questão. mas por que hoje o Tesouro Nacional, como você comentou, seria o investimento assim mais seguro? É o único que você investe para o próprio governo, é um fundo soberano. Então, exemplo, eu não invisto em empresa privada, eu estou investindo no próprio governo federal do Brasil. Então, se o governo quebrar, já foi todo mundo para Cuba. Então, assim, é o local mais seguro que tem. Opa,
Se acontecer alguma coisa com o governo, então o dinheiro não está valendo mais nada. O caso da Argentina, Mas que foi o que aconteceu na Argentina há um tempo. Muita gente investiu no governo da Argentina, nos títulos públicos do governo, só que mesmo assim os títulos estavam defasados e muita gente perdeu por investir no próprio governo da Argentina. O que é que muita gente fez para poder não passar necessidade? Guardou dólar. E foi uma estratégia de que muita gente era simplesmente guardava dólar e não investia. Guardava dólar. E aí foi quando muitos argentinos conseguiram assim. E aí quem não conseguiu guardar dólar hoje está passando uma situação bem crítica na Argentina, porque entrou um governo mais libertário economicamente. E aí quem não tinha dólar guardado está passando necessidade na Argentina, tá? Entendeu? Então, assim, hoje, voltando à questão Brasil, hoje, se eu investir no governo federal, é muito mais seguro do que estar em qualquer outro banco e em qualquer outra coisa. Por conta disso. E são investimentos que qualquer pessoa tem condições, porque, como eu falei, o mínimo que você pode investir hoje é R$30. E R$30, se a pessoa se esforçar, né? Não aquelas pessoas, claro, né? Que tem gente que chega no extremo, né? Ah, mas aquela pessoa que mora lá no sertão de Canhoba não tem condições. Não, é como eu falei, né? Quem está dentro dos 80% da população brasileira tem condições de juntar R$30 e aportar os 30. Entendeu? Então, assim, é muito mais de como a pessoa ela enxerga a situação dela hoje e começar a investir, do que simplesmente chegar numa parábola de dizer, ó, galera, todo mundo aqui se investir, todo mundo vai ficar milionário. Isso aí é uma falácia. Entendeu? Entendi. Agora, na prática, vai. O cara investiu R$30 no Tesouro Nacional. Pronto. Mensalmente, isso gera... Aí, pronto. A nível de dados é o seguinte. Hoje, se você investir 10% do que você ganha hoje, certo? Você vai ter, certo? Em torno de um salário e meio atualizado em 30 anos. Então, um exemplo. Digamos que o salário hoje, certo? Digamos que eu viesse fazendo isso há 30 anos atrás, guardando 10%, sendo atualizado todo ano. Hoje eu teria uma renda passiva de um salário e meio. Então, eu teria mais ou menos R$2.200 sem fazer nada. Guardando somente 10% do que eu ganho. 20% do que eu ganho, hoje eu teria mais ou menos 2 salários mínimos sem fazer nada. Você teria isso mensalmente? Mensalmente. Entendeu? Como assim? Eu teria o dinheiro, e aí existe uma outra modalidade de tesouro que é chamado tesouro com juros semestral, ou seja, de 6 em 6 meses eu recebo. Então, de 6 em 6 meses eu teria recebendo aí em torno de R$15 mil, né? Porque 15 dividido por 6, teria mais ou menos aí R$15 mil eu teria de renda a cada 6 meses, entendeu? Recebendo. Então, assim, é o que a pessoa ela enxerga com o que ela quer investir. Aí tá falando de tesouro direto, tá falando pode fazer questões mais avançadas, né? Que a pessoa ela vai aumentando o conhecimento, ela pode fazer fundo imobiliário, que fundo imobiliário é uma outra forma de você ter renda, que é o que muitos brasileiros hoje, quando já tem um certo nível de entendimento de finanças, vem fazendo, investir em fundo imobiliário, que você recebe todo mês. Fundo imobiliário é como se você fosse dono de vários empreendimentos, tendo uma única cota. Entendeu? Mas aí você mensalmente também investe? Investe. Teria de investir. E eu já tenho um retorno mensalmente também? Então, quando a pessoa ela quer ter renda, e aí separando o investimento é o seguinte, existe o que a gente chama na vida de acumulação, e existe o que a gente chama de renda. Enquanto eu estou acumulando, eu não tenho renda. O que é acumular? Acumular eu quero que eu tenha 100 mil hoje, 200 mil amanhã, 300 mil amanhã, 400 mil amanhã, 500 mil, pronto. Cheguei em 500 mil, pronto, eu não quero mais acumular. Esses 500 mil que eu tenho vai me gerar 5 mil reais todo mês. Só que todo mês eu vou receber 5 mil. Então, eu vou continuar tendo meus 500 e todo mês estou recebendo 5 mil. Então, eu deixo de acumular e começo a ter renda. É diferente. A acumulação é uma coisa e renda é outra coisa. Agora, eu quero ter renda, então eu deixo de acumular. Essa é a diferença. E assim, vale a pena. Tendo 505 mil ali mensal e os 500 salário guardado, é melhor do que a aposentadoria do INSS. Justamente. E outra... E é onde o principal que chama, né, que as pessoas elas não entendem é o quê? Ah, veio de berço. Não, mas veio de berço porque um agricultor fez esse esquema e você pode chamar de prosperidade sucessória. Porque digamos que eu juntei 500 mil
ensino a minha filha, ó, se você pegar esses 500 mil que o papai tá deixando aqui para você vai ter que fazer a mesma coisa, você vai começar a sua vida com 500 mil. A minha filha passar para a filha dela, que passa para a filha dela, que passa para a filha dela, que passa para a filha dela, toda a minha sucessória vai ser próspera. Já o INSS ele não passa. Ou seja, a pessoa trabalhou, recebeu o INSS, morreu, acabou. Quando você faz de renda, não. Você transfere prosperidade. Ou seja, você começou do zero, construiu algo, passou o conhecimento para o próximo já vai ter alguma coisinha, passa o conhecimento pro próximo, só não pode ser esbagaçador. Que tipo, opa, chega no terceiro, eu tenho aqui 1 milhão, vou gastar tudo. Pronto, aí vai pra miséria. Cara, pensando bem, você comentou que automaticamente o governo paga o BPC quando chegou na idade. Bem que vale a pena, viu? O cara, sei lá, o cara que iria se aposentar com um salário mínimo, passar a, por exemplo, o caso da André que perguntou, né? Se valeria a pena ela pagar o INSS. Então seria mais viável ela pegar esse valor e colocar no Tesouro Nacional, por exemplo. Guardar. Porque já é um benefício para todo mundo, ou seja, é lei. É o chamado benefício de prestação continuada. Tá? Ela tem direito de se aposentar. O governo ele não deixa ninguém desamparado, entendeu? Desde que respeitando as regras, né?